Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Root. Eu sou o Diego Costa e hoje eu vou dar então seguimento nos vídeos sobre Web Server. No vídeo anterior eu fiz a instalação dos softwares que complementam um Web Server. Eu utilizei então um template de um servidor. Nós utilizamos ali, a primeira máquina virtual que nós utilizamos foi a de um Ubuntu Server. A segunda foi do Debian 10 e posteriormente nós utilizamos o CentOS 8. Então hoje eu vou fazer a instalação de um software que é muito utilizado pelos desenvolvedores. Hoje eu vou apresentar para vocês a instalação do PHPMyAdmin, um software que serve para fazer a manipulação em banco de dados. Muitos desenvolvedores optam por softwares em formato gráfico ou até mesmo em formato web para fazer pequenos ajustes. Não impede de utilizar via shell, mas no dia a dia você opta sempre por ferramentas que estão mais disponíveis, que são mais rápidas de ser utilizadas. Muitos desenvolvedores optam por utilização de ferramentas em shell e outros optam por utilizar ferramentas gráficas. Então o PHPMyAdmin é um software desses que integra tanto a linha de comando quanto a parte gráfica. O software PHPMyAdmin ele pode ser utilizado tanto por desenvolvedores como o pessoal de infra para fazer algumas manipulações. Entre elas estão o backup e o restore do banco de dados, criação de novas tabelas, criação até mesmo de um novo banco de dados e fazer um processo de auditoria ali no teu banco de dados para saber se existe algum comprometimento em alguma tabela ou em algum dado que foi inserido neste banco. Tá? Então muitos desenvolvedores optam por utilizar todas essas features via linha de comando e outros optam por utilizar via gráfico. Então hoje o vídeo para vocês é sobre a instalação do PHPMyAdmin em todas essas três distribuições. Então nós vamos começar instalando no Ubuntu Server, posteriormente no Debian 10 e por último no CentOS 8. Então aproveitando a abertura, deixo para vocês aí também os nossos contatos em todas as redes sociais. E eu peço, além de curtir e compartilhar os nossos vídeos, se você tiver conta em uma dessas redes sociais que está aparecendo logo abaixo, você pode seguir então o canal Projeto Root, tá ok pessoal? Então vamos agora para o nosso laboratório fazer a instalação do PHPMyAdmin. Você sabia que pode contribuir para o canal Projeto Root? Não? Na nossa página principal existe um ícone chamado Quero apoiar o canal. Ao clicar no link você será direcionado para a nossa plataforma Wiki, diretamente na página de apoio, onde você vai encontrar os players apoia.se para um apoio recorrente mês a mês, para apoios individuais, ou seja, você pode especificar o valor, fazer a sua contribuição uma única vez. Então você pode utilizar o player PicPay para fazer esse processo, o player PayPal e também o player Nubank. Todos eles estão sendo informados na nossa wiki e você pode contribuir com qualquer quantia para manter o nosso canal ativo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então, como eu estou agora com o Ubuntu já inicializado, eu vou entrar com a conta de root apenas para obter informações do endereçamento IP. E como eu já mostrei anteriormente, nessa telinha aqui ao lado, eu consigo saber então o endereçamento IP. E ele está com o IP 192.168.201.182. Então, no caso, o nosso servidor web, ele tem esse endereço IP. Então nós vamos acessar ele por SSH. Então vou aumentar aqui a minha tela. Vou acessar ssh@192.168.201.182. Vamos inserir a nossa senha. Agora que eu estou logado no servidor, eu vou acessar com o usuário root. Então, su, a senha do usuário root. E agora nós estamos como usuário root. Ok, pessoal? Então agora nós já estamos no nosso servidor. Se eu for aqui nesse endereço e abrir ele no navegador, então vou abrir aqui um Firefox. Você pode testar no navegador que você preferir, mas para testes eu geralmente utilizo o Firefox. Então nós temos aqui o nosso Ubuntu Server. O PHPMyAdmin ele é um software que trabalha na porta 80 também, por padrão. Tá? Eu poderia modificar, mas ao digitar /PHPMyAdmin ele tem que abrir o PHPMyAdmin. Olha, mas não abriu, por quê? Porque nós não instalamos ainda. Só estou mostrando para vocês que o endereço /PHPMyAdmin ainda não está funcionando. Logo, porque nós não fizemos a instalação.
Então neste momento eu vou fazer a instalação do phpMyAdmin. Um dos requisitos que o phpMyAdmin solicita é que o usuário de root tenha senha, pois quando tu faz a instalação do MySQL ou MySQL, como queiram chamar, por padrão ele vem sem senha, tá? Em algumas distribuições. É o caso de Ubuntu e Debian, tá? Então no caso agora aqui eu vou fazer uma criação, eu vou estabelecer uma senha para o usuário root do MySQL, tá? Então para este acontecimento eu preciso então digitar MySQL-o root e ele vai entrar no MySQL, tá? Ou no MySQL, como queira chamar, tá, pessoal? Então uns chamam de MySQL, outros MySQL, enfim. Eu não vou decidir aqui o que é o correto ou o que não é, tá? Embora nós estamos utilizando o MariaDB atualmente. O nome do pacote é MySQL ou MySQL, mas o software é o MariaDB, tá? Então para fazer a solicitação de troca de senha, eu tenho aqui o parâmetro AlterUser, root, porque é o usuário root que nós vamos solicitar a troca da senha, o @localhost identify by senha segura. Aqui você vai estabelecer a sua senha, tá? Então nesse caso agora aqui desse laboratório, a senha do usuário root no MySQL vai ser senha segura, tá? No seu caso você vai optar por uma senha muito mais segura do que senha segura, lembrando que é apenas para teste, tá? Para laboratório. Não utilize esta senha em específico, pois ela não é segura, tá? Apenas um exemplo, eu só estou dizendo ali para vocês que é para utilizarem uma senha segura. Então como exemplo eu botei senha segura. Ao fazer esta solicitação e apertar Enter, então ao digitar esse comando e apertar Enter, então ele vai dizer carry OK, ou seja, ele executou essa carry e agora ele vai sair. Então se eu digitar exit, tá? E novamente tentar acessar o MySQL, ele vai então acessar. Por que ele não pediu senha? Porque existe um problema aqui. A versão mais atual do software MySQL recomenda que se utilize um outro parâmetro. Então eu vou mostrar para vocês o parâmetro mais recente. Então ele é um pouquinho diferente, tá? Então se vocês notarem eu utilizando o AlterUser, root igual, exatamente igual, identify by, só que agora aqui mudou, ó. Identify com MySQL nativo password by. Então modificou na versão mais atual do MySQL, então tem que tomar muito cuidado, senão ele não vai alterar a senha, vai ficar com a senha em branco, tá? Então agora ao apertar Enter, ele vai então fazer essa troca de senha e aí sim eu vou sair e vou testar novamente. Agora notem que a mensagem modificou. Então agora ele está dizendo, ele está negando o acesso porque ele sabe que existe um password, ou seja, existe uma senha de acesso ao MySQL. Para que eu consiga acessar, agora sim eu posso colocar o parâmetro "-p" e apertar Enter. E agora digitar a minha senha. É claro que se eu errar a senha, ele vai negar novamente. Agora se eu digitar a senha correta, senha segura, ele vai então permitir acesso ao MySQL. Então se você utiliza uma versão mais antiga do MySQL, eu vou deixar os dois padrões para você, tá? O primeiro parâmetro aqui nós vamos utilizar com apenas o identify by, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês, ó, identify, ó, tá aqui o parâmetro identify by senha segura, que seria a senha, e já nas versões mais atuais do MySQL eu consigo utilizar com o parâmetro mais atual, que aí eu vou utilizar aqui identify with MySQL nativo password, tá? By aí sim senha segura, tá? Agora ficou os dois parâmetros aí para vocês, dependendo da versão do MySQL. Pronto, então nós já temos agora as dependências para o phpMyAdmin funcionar. Agora basta fazer a instalação do phpMyAdmin. Para fazer a instalação, vou limpar minha tela aqui e vou fazer a instalação do phpMyAdmin. É bem simples, tá, pessoal? Vou deixar aqui a linha, tá? Lembrando que sempre na descrição dos vídeos vão ter o link para o wiki, onde está toda a documentação que foi utilizada para fazer a instalação, tá? Então, apt-get install phpMyAdmin e aqui alguns módulos do PHP que ele necessita para fazer a instalação do phpMyAdmin. Então ao apertar Enter, ele vai então fazer esta verificação nos repositórios e nós só precisamos confirmar apertando Y ou S, no caso do idioma estar em português, e apertar a tecla Enter. Neste caso ele vai perguntar agora
qual servidor web nós estamos utilizando, Apache 2 ou o Lite HTTP. Nós estamos utilizando o Apache, então nós vamos apertar espaço no Apache, apertar a tecla Tab para ir até o OK e apertar Enter para confirmar. No decorrer da instalação do PHPMyAdmin, ele vai perguntar se nós queremos configurar um banco de dados padrão para o PHPMyAdmin. Ele chama esse banco de dbconfig, tá? Common. Então, no caso, nós vamos selecionar sim e apenas apertar Enter. Então agora ele solicita uma senha para o PHPMyAdmin. No nosso caso, eu vou utilizar senha segura como senha. Você vai colocar uma senha que você achar necessária. Então, senha segura. Vamos apertar Enter. Ele vai solicitar a confirmação dessa senha. Senha segura. Enter. Ele vai continuar o processo de instalação. Então, no caso, vocês podem notar que ele está populando a database via SQL. Então, ele está criando o banco de dados dbconfig common e está populando para que o PHPMyAdmin utilize esse banco de dados. Ao término, ele já populou o banco de dados e o nosso PHPMyAdmin já está disponível. Então, para fazer o teste, basta que eu vá no meu navegador e agora aperte Enter aqui. Então ele vai abrir o PHPMyAdmin e eu consigo agora utilizar. Qual é o usuário? Bom, o usuário é o root, tá? Neste momento. Qual é a senha? Senha segura. E vamos executar. Não vamos salvar. E agora nós temos acesso ao nosso PHPMyAdmin. Bom, lembrando que aqui o propósito não é explicar o PHPMyAdmin, é simplesmente fazer o processo de instalação. Mas apenas um overview bem rápido, nós temos à esquerda os bancos de dados, né? Nós temos todos os bancos de dados aqui. Nós temos o banco Information Schema, MySQL, Performance Schema, PHPMyAdmin e o sys, tá? Então, se vocês notarem, este aqui é o nosso PHPMyAdmin trazendo as informações de todos os bancos de dados que existem dentro do nosso servidor. Ah, mas e se eu estiver utilizando em outro servidor? Há possibilidade de conectar o PHPMyAdmin em um host remoto. Não é o propósito desse vídeo, tá? Mas basta alterar as configurações que ele se conecta em um host remoto, tá? Então, a estrutura do software PHPMyAdmin é esta daqui. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento na distribuição Debian 10. Vamos para o nosso laboratório. Agora que estamos no nosso Debian 10, eu vou logar com o usuário root. Vamos descobrir o IP dele. É 192.168.201.134. Vamos logar por SSH agora. Vamos logar como root. E o IP 192.168.201.134. No Debian nós precisamos ajustar os repositórios. Uma dica que eu dou sempre para o pessoal é sempre manter o sistema operacional atualizado. Como no nosso caso nós vamos alterar aqui os repositórios padrões, então eu vou fazer esta solicitação aqui, essa alteração, fazer essa alteração aqui no source.list e eu preciso atribuir aqui dois repositórios. Então eu vou precisar informar aqui dois repositórios os quais permitem a instalação do meu software PHPMyAdmin. Então eu preciso instalar os backports, tá? Então tá aqui o endereço. Se vocês notarem, ele não tem os backports, tá? Só temos o man, o update, tá? E agora nós colocamos lá embaixo os backports, que vão dar acesso à instalação de alguns softwares adicionais, entre eles o próprio PHPMyAdmin. Então, sair e salvar. No Debian muda um pouquinho, tá? Agora é claro que eu preciso fazer aquela atualização dos repositórios. Então, apt-get update, ele vai fazer uma verificação nos repositórios e vai atualizar então com os backports. Ok, ele só deu uma notificação ali que mudou a versão do 10.5 para 10.6, não tem problema. Nesse caso eu vou limpar a tela aqui, eu vou colar aqui diretamente o comando, tá? Ele vai fazer novamente a atualização aqui, não tem problema, tá? Mas eu já vou apontar para ele fazer uma instalação através dos repositórios backports, Buster backports, o PHPMyAdmin, e fazer a instalação então do PHPMyAdmin no meu Debian 10. Feito isso, então ele está solicitando que eu confirme esse processo.
Então lembrando que ele vai verificar os repositórios e vai fazer as devidas instalações. Então vamos confirmar aqui, no meu caso o idioma está em português, então é S para confirmar como sim. E apertando Enter ele vai fazer o processo de instalação. Novamente, então ele está perguntando qual é o servidor web que nós estamos utilizando. No caso do servidor Debian também é o Apache 2. Então nós vamos selecionar apertando a tecla espaço e apertando Tab e Enter. Perfeito, então da mesma maneira que ele fez lá no Ubuntu Server, ele pergunta se quer configurar o banco padrão para o phpMyAdmin. Tá? Então nós vamos utilizar o banco dbconfig common. Então vamos clicar em sim para ele fazer então esta configuração. E da mesma maneira ele vai solicitar uma senha para o nosso phpMyAdmin. Então senha segura. Perfeito, então ele está fazendo agora a configuração do phpMyAdmin. E da mesma maneira ele está populando a database via SQL. Então é um passo a menos que nós temos agora que fazer. Antigamente precisaria popular a base de dados via shell. Então agora nas versões mais atuais do phpMyAdmin o próprio software faz esse processo, então agilizando ali o processo de instalação do phpMyAdmin. Feito isso, então agora o phpMyAdmin já está instalado, tá? Aqui ele está dando algumas informações de pacotes não atualizados, não tem problema que não tenha a ver com a instalação do phpMyAdmin. Então novamente nós vamos identificar o IP dele, então 92.168.201.134. Eu vou abrir esse endereçamento IP aqui no nosso navegador. É claro que se eu abrir diretamente aqui sem o /phpMyAdmin, ele vai abrir a página padrão. Então o phpMyAdmin, agora ele vai abrir o phpMyAdmin. Então nós vamos usar o usuário root e a senha segura. Ó, lembrando, o que aconteceu aqui? Não foi possível fazer a conexão no MySQL Server aqui, tá? O que aconteceu? Eu justamente pulei uma etapa para mostrar o erro para vocês, tá? Quando acontece isto, significa que o nosso MySQL ele está sem senha. Então eu vou aqui abrir para o shell e vou digitar MySQL -u root e Enter. Ó, ele entrou sem senha. E o phpMyAdmin solicita que é requerido pelo sistema do phpMyAdmin que ele tenha senha. Então nós vamos precisar alterar a senha do root. Então nós já vimos isso agora há pouco, mas eu vou repetir o processo. Então neste caso agora eu vou fazer a alteração do usuário root, né? Então eu vou solicitar que o usuário root tenha senha neste momento. Então eu passei ali o parâmetro de senha segura, vocês já entenderam o conceito de senha segura. Então aqui nessa versão aqui ele recomenda a utilização do parâmetro antigo. Então vamos utilizar aqui alter user root @localhost identify by senha segura. Ok, agora sim ele fez então a alteração do usuário root com senha. Vamos verificar. Agora ele não permite mais o acesso com o usuário root sem senha. Agora se eu testar com senha, parei que eu digitei errado, senha segura, agora eu consigo acessar. Agora já lá no meu phpMyAdmin, se eu tentar novamente com a senha, ele vai permitir o acesso. Então eu pulei uma etapa justamente para mostrar para vocês que é necessário que o usuário root no MySQL tenha senha, senão o phpMyAdmin não vai funcionar. Tá? É por questões de segurança, ele não permite usuário sem senha. Da mesma maneira que no Ubuntu, ele também traz ao menu aqui à esquerda, tá? Um menu contendo os bancos de dados, e enfim. Tá? Aqui não é o propósito mostrar o funcionamento do phpMyAdmin e simplesmente o processo de instalação do phpMyAdmin. Então nós vamos lá no nosso CentOS 8 fazer a instalação do phpMyAdmin e verificar os processos que mudam um pouquinho ali, porque o CentOS tem algumas diferenciações em questão de segurança. Então vamos lá para o nosso CentOS 8 fazer esse processo de instalação do phpMyAdmin. Então é o nosso CentOS 8, agora eu vou logar como root, apenas para identificar o IP dele.
O IP dele é 192.168.201.230, então nós vamos acessar por SSH 230. Agora, com o CentOS já logado, tá? Nós estamos no servidor 192.168.201.230 e nós vamos agora fazer o processo de instalação do phpMyAdmin. No CentOS 8 ele é um pouco diferente, ele não traz um pacote padrão via YUM, via DNF para fazer a instalação. Assim como no Ubuntu, no Debian nós fizemos via apt-get, no CentOS nós temos que baixar a versão mais atual do phpMyAdmin e fazer o processo de instalação um pouco manual. Pelas questões de segurança é um pouco melhor, até mesmo porque eu consigo pegar a versão mais atual do phpMyAdmin, o que nas versões anteriores podem trazer problemas de segurança. E nas distribuições que nós fizemos agora, nós não necessariamente vamos instalar a última versão do pacote phpMyAdmin, mas sim a última versão que está disponível no repositório. Pode vir a mais atual, assim como no repositório pode vir a que não está tão atualizada. Por exemplo, pode vir a 5.4, a 5.03, 5.02. Então, só existe uma maneira de fazer a instalação da versão mais atualizada, é sempre baixando o pacote. Algumas vezes não é recomendado porque pode quebrar o repositório, enfim, pode dar problema no sistema. No caso de Ubuntu e Debian, eu recomendo que se utilize através do apt-get, justamente para evitar problemas no sistema operacional. Já no CentOS, como não existe o pacote empacotado para fazer a instalação, nós temos que baixar o arquivo compactado e fazer o processo de instalação manual. Então vamos fazer esse procedimento agora. O primeiro passo, nós temos que adquirir o software phpMyAdmin. Pode ser na conta root, na pasta root, mas pode ser na pasta temporária, enfim, não vai modificar, tá? Eu vou utilizar aqui o wget para ele fazer o download da última versão do phpMyAdmin. Se nós acessarmos este endereço aqui, vamos abrir esse link, vamos abrir o link aqui no Firefox. Então notem que a versão mais atual é 5.02, ó. Então nós vamos utilizar a versão 5.02, enquanto lá no Debian nós tínhamos a versão 4.9, ó. E lá no Ubuntu, ó, aqui está deslogado, eu já desliguei a máquina, tá? Também é uma versão menos atualizada, tá? Então, nesse caso nós vamos utilizar aqui a 5.02, ó, que é a última versão do phpMyAdmin disponível no site oficial, tá? Então por isso que eu estou mostrando aqui para vocês que eu estou baixando a versão mais atual do phpMyAdmin. Então vamos apertar Enter, ele vai fazer o processo de download desse arquivo, tá? Então ele vai salvar esse arquivo .zip na pasta root. Se eu der um ls-lh, notem que eu tenho agora o arquivo aqui, tá? Então o procedimento agora, deixa eu limpar minha tela aqui, é extrair esse conteúdo. Então eu vou utilizar aqui o comando unzip para fazer a extração deste conteúdo aqui. Olha, então ele está extraindo, e se eu der ls-lh novamente, agora eu vou ter a pasta phpMyAdmin aqui. Agora o procedimento é mover este conteúdo. Então eu vou mover ele para um caminho correto. Para que ele vá para o caminho correto, então eu vou utilizar o mv, o nome da pasta, e o caminho dele é o usr-share phpMyAdmin. Ao fazer esse procedimento, eu vou remover da pasta root a pasta que foi extraída e mandando ela para dentro de usr-share phpMyAdmin. Feito isso, se eu der ls-lh novamente, notem que agora não tenho mais aquela pasta aqui. É claro que eu tenho o arquivo compactado aqui. Se eu quiser eu posso remover ele, não vou mais utilizar esse arquivo aqui. phpMyAdmin, não preciso mais dele, pronto, não tem mais phpMyAdmin na pasta do root. Agora eu preciso acessar este caminho, que é o phpMyAdmin, e verificar se está tudo correto aqui dentro. Perfeito, estão todos os arquivos aqui dentro, só que eu preciso fazer algumas configurações aqui dentro, tá? Dessa estrutura. Se vocês perceberem agora, eu tenho um arquivo aqui dentro chamado config.sample.inc.php. Este arquivo aqui eu preciso renomear ele, tá? Para renomear ele, deixa eu voltar aqui, eu vou utilizar o mv
e vou passar o novo nome. Então eu vou mover o conteúdo do config.sample.inc.php para config.inc.php. Perfeito. Ao fazer este procedimento, agora eu tenho o arquivo config.inc.php. Eu preciso editar esse arquivo e dentro deste arquivo eu vou localizar aqui ó, cfg blowfish secret, tá? E aqui onde está essas aspas aqui, eu vou colocar uma senha. Então aqui eu vou utilizar a senha segura. Vocês já entenderam que é para utilizar uma senha segura. Então vocês vão utilizar uma senha segura contendo números, uns caracteres bizarros que vocês saibam depois. Isso torna uma senha segura, não simplesmente a palavra senha segura, tá pessoal? Senha segura seria um apelido que eu dou para que vocês possam utilizar uma senha segura de fato aí nos sistemas de vocês, tá? Para não botar assim, ó, eu vejo muito material na internet onde tá assim, alterar para senha segura, tá? Poderia ser assim também, tá? Mas aqui eu estou utilizando senha segura para facilitar o entendimento de vocês, tá? Ao fazer esse procedimento, eu tenho agora o meu arquivo conf configurado de fato para o meu phpMyAdmin. Perfeito, sair e salvar. Agora eu preciso ajustar o banco de dados, eu preciso popular. Lembram que lá no início, onde eu mostrei tanto no Ubuntu Server como no Debian 10, que o próprio software já faz a população das tabelas? Neste caso, no CentOS, é preciso fazer de forma manual. Então, para isso, eu vou utilizar o MySQL e vou apontar para ele popular a base de dados padrão. Então, tá aqui o nosso MySQL. Eu vou utilizar o arquivo create_tables.sql com usuário root e com senha. Mas nós cadastramos senhas no usuário root. Vamos ver. Ele está pedindo senha. Qual é a senha? Senha segura? Ó, ele deu uma mensagem dizendo que está com erro. Por quê? Porque nós não temos senha no usuário root. Ó. Então, nós precisamos também informar um password para o usuário root. E vocês já viram anteriormente o comando para fazer a alteração da senha do usuário root. Então, eu só vou colar ela aqui. Ele vai fazer então a alteração. Agora, nós vamos sair e testar novamente com senha. Senha segura. Perfeito. Vamos testar sem senha para saber se ele está acessando. Agora não acessa sem senha. Agora sim, nós podemos jogar o arquivo lá para dentro para ele criar então a estrutura e popular a base de dados. Então, vamos fazer esse procedimento. Senha segura. Lembrando que esse senha segura vocês podem modificar à medida que for necessário, tá, pessoal? Então, eu estou usando tudo como senha segura, mas vocês poderiam utilizar outras senhas também. E altamente recomendado que utilize, tá? Então, apenas para fins de laboratório eu estou utilizando essa senha. Então ele dá uma demorada porque ele cria essa tabela e também vai popular essa mesma tabela com informações relevantes ao phpMyAdmin. Após fazer então a população da tabela de dados, deixa eu limpar minha tela aqui para ficar um pouquinho melhor. Eu preciso criar uma pasta temporária para armazenamento de valores que ele vai utilizar conforme tu vai utilizando a tabela de banco de dados ou o próprio banco de dados. Então nós precisamos fazer uma criação de uma pasta para ele jogar esses arquivos temporários. Geralmente se utiliza a pasta usr share phpMyAdmin /tmp. Então, ao apertar Enter, ele vai criar essa pasta de temporário lá dentro. Para que tudo corra satisfatoriamente bem, se eu der um ls-lh em usr share phpMyAdmin, vocês vão notar que o dono e o grupo é o root. E não pode ser do root, tem que ser o Apache, que é o servidor HTTP, tá? Então nesse caso agora, eu vou modificar o dono e o grupo da pasta usr share phpMyAdmin para Apache. Se eu der ls-lh novamente, agora mudou de root para Apache. Como a pasta temporária ela vai ser aberta por diversos usuários,
pode ser o usuário root, pode ser o usuário de algum banco de dados específico, recomenda-se que se utilize permissão 777 na pasta temporária. Não estou dando no phpMyAdmin, tá, gente? Então, muito cuidado ao dar 777. Eu estou dando chmod 777 porque geralmente quem utiliza o phpMyAdmin pode ser apenas um administrador, podem ser uma equipe de desenvolvedores. Então, a pasta temporária vai armazenar alguns valores, arquivos que estão sendo abertos no momento para administrar algum banco de dados, para fazer backup, para restaurar um banco de dados. Então, qualquer usuário pode fazer qualquer coisa dentro de /tmp. Tá? Assim, eu consigo utilizar essa pasta para qualquer usuário. Ao dar chmod 77 nesta pasta, todo usuário cadastrado no sistema que tem acesso ao banco de dados que possa utilizar o phpMyAdmin vai conseguir utilizar corretamente. Uma das últimas etapas agora para nós concluirmos a instalação do phpMyAdmin no CentOS é ajustar a parte de web dele. Então nós fizemos o download do software, nós extraímos ele no caminho correto, criamos uma pasta temporária, ajustamos o arquivo de configuração dele, criamos o banco de dados padrão, populamos ele e agora nós vamos criar uma estrutura dentro do próprio Apache para que eu consiga abrir o meu phpMyAdmin. Então nós vamos criar um vhosts, na verdade, tá? Nós vamos criar um phpMyAdmin.conf dentro do arquivo que está no caminho etc httpd/conf.d e aí o nome do phpMyAdmin.conf. Então agora aqui dentro nós vamos criar uma estrutura para que o phpMyAdmin possa ser aberto no navegador de vocês. Então apenas explicando rapidamente aqui, ó, eu tenho um alias que vai direcionar qualquer coisa que vier com phpMyAdmin na barra, tá? Ou seja, o endereço do meu navegador /phpMyAdmin, ele vai identificar e vai jogar para este caminho aqui. E este caminho aqui é que tem a estrutura de arquivos que nós acabamos de colocar. Tá? Então é claro que são as diretivas da utilização do servidor web, então os módulos do Apache, se ele vai permitir acesso com senha, quais são os hosts que estão permitindo. Então aqui não precisa ser alterado, tá? Só precisa ser apontado conforme o exemplo que vai estar na wiki para vocês. Tá? Não precisa pausar o vídeo para copiar linha a linha. Na descrição desse vídeo, clique em Leia Mais para ver totalmente a descrição do vídeo. E ali vai ter uma URL apontando para o wiki do canal Projeto Root, diretamente na parte de instalação do phpMyAdmin. Ali você pode copiar e colar no seu arquivo de configuração. Tá? Então Ctrl X sair e salvar, sim, para salvar e pronto. Nós temos agora o nosso phpMyAdmin. A última etapa que falta agora é inicializar o serviço, né? Reinicializar, na verdade, porque ele já está em operação. Então, neste caso, eu vou apenas dar um systemctl restart httpd. Feito esse procedimento, agora eu preciso identificar o IP dele, 192.168.201.230, e abrir no meu navegador. Então, 192.168.201.230. Ao apertar Enter, ele vai abrir a página do Apache, tá? Padrão, e ao digitar /phpMyAdmin, ele vai então abrir a página do phpMyAdmin. Olha, mas não abriu a página do phpMyAdmin. O que aconteceu? Bom, nós temos o servidor CentOS 8 com CLinux, tá? Então, se vocês forem notar aqui, se eu der um tail var log httpd access.log, tail -f, eu vou identificar que ele está tentando acessar aqui o phpMyAdmin. Correto. Error. Vamos ver aqui, ó. Error.log. Ó, aqui ele está dizendo que a permissão não está correta, tá? O srshare phpMyAdmin, por causa das permissões, não estão corretas. Quando eu utilizo sistemas com o CLinux, no caso do CentOS, eu preciso fazer a instalação de um pacote para fazer auditoria
no processo do C-Linux. Então nós vamos instalar esse pacote aqui, ó, Policy Core Utils Python Utils, tá? Então nós vamos fazer a instalação de uns pacotes adicionais para fazer o processo de auditoria no próprio CentOS, tá? Para fazer auditoria no C-Linux do CentOS. Feito esse procedimento, nós vamos utilizar aqui um comando para ele verificar a estrutura e o contexto do nosso phpMyAdmin. Então, feito esse procedimento, nós vamos fazer o mesmo processo agora para a pasta tmp. Agora nós vamos, por último, fazer um restore com para ele ajustar as permissões da pasta do phpMyAdmin. E agora, por último, nós vamos então restartar o nosso servidor web. Agora sim, nós vamos lá no phpMyAdmin e vamos apertar Enter. Notem que agora o phpMyAdmin funcionou. Então nós vamos utilizar o usuário root com a senha segura. E agora nós temos então o nosso phpMyAdmin. Lembrando que o único que deu uma notificação agora aqui foi no CentOS. Então olha lá, a chave privada para encriptação Blowfish Secret é muito curta. Lembrando que eu utilizei a senha segura, né, como chave para ele utilizar o algoritmo de criptografia Blowfish para fazer a criptografia do phpMyAdmin. E aqui ele já está notificando que é muito curta. Então óbvio que vocês vão utilizar uma senha mais segura lá, né? Ele vai utilizar aquela frase, aquela string que tiver ali para utilizar o algoritmo de criptografia Blowfish. Então por isso que é importante sempre utilizar senhas grandes, tá? E até mesmo ali nós não estamos utilizando uma senha, ali nós estamos utilizando uma palavra para ele utilizar como criptografia para uma chave secreta, tá? Uma chave privada. E aqui da mesma maneira nós temos ao canto esquerdo, tá? Nós temos aqui na lateral esquerda, nós temos os bancos de dados, tá? Com as funcionalidades do phpMyAdmin. Bom, desta maneira nós concluímos a instalação do phpMyAdmin no CentOS. Então agora eu vou fazer a conclusão do vídeo para vocês. Então pessoal, nós temos a instalação do phpMyAdmin no Ubuntu, tá? Então tá aqui o nosso servidor web Ubuntu. Nós temos aqui a instalação no servidor Debian, tá? Então nós temos aqui o phpMyAdmin. Então nós temos aqui também no CentOS 8, foi feita a instalação do phpMyAdmin. Então como conclusão do vídeo eu deixo para vocês as informações adicionais a este vídeo, estão na descrição do vídeo, contendo um link para o wiki do canal Projeto Root, o qual vai estar toda essa documentação que foi utilizada, o qual eu mantenho ela sempre atualizada, a fim de manter o vídeo sempre atualizado. Por mais que o vídeo passe a ser desatualizado com o tempo, que foi o caso do vídeo que eu fiz lá em 2015, este vídeo é um vídeo remake contendo informações adicionais, como por exemplo a instalação de diversos sistemas operacionais, tá? O phpMyAdmin, assim como no vídeo anterior, nós fizemos a instalação do servidor web para diversas distribuições. Com isso, o vídeo fica sempre atualizado, porque vocês têm uma base sólida no vídeo e tem a base documental atualizada constantemente. Então por isso que é muito importante sempre acessar a wiki do canal Projeto Root. Tá, pessoal? Assim você se mantém sempre atualizado e caso eventualmente tenha alguma dúvida, coloque nos comentários que eu posso vir a sanar ali mesmo. Tá, pessoal? Então deixo para vocês então essa referência e peço que você curta, compartilhe os nossos conteúdos para que chegue ao máximo de pessoas possíveis. E em breve teremos novidades bem interessantes aqui no canal Projeto Root. Tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e valeu!